Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui para apresentar o nosso primeiro episódio do nosso podcast Conexão Transporte. E como apresentadores, tem dois especialistas em transporte, eu que falo em primeira pessoa, engenheiro Felipe Ngonga, e do meu lado, o engenheiro Humilde Muzumbi. Olá a todos, eu sou o engenheiro Humilde Matheus Muzumbi. Trazemos hoje uma temática que nos leva a estar conectados com as operadoras de transporte, na qual iremos abordar sobre os desafios da atividade de transporte de passageiros, na qual temos o nosso convidado, o Dr. Carlos Hilário Carneiro. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Ele que é o presidente da Transcol, que é a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros, e também diretor-geral da empresa Camcom. Dr. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para, em nome da Transcol, portanto, podermos contribuir um bocadinho para a questão da problemática que temos, portanto, dos transportes a nível da província de Luanda. Muito obrigado, Dr. Carlos. Já agora, Dr. Carlos, acredito que o pessoal lá do outro lado e também muitos operadores mesmo não conhecem sobre a Transcol. Quer falar um pouquinho sobre a Transcol? O que é a Transcol? Como surgiu? Qual é o papel da Transcol hoje? Pois, a Transcol é uma associação que surge em 2006 na componente, portanto, de podermos congregar todas as empresas do setor de transportação de passageiros e não só. E nessa perspectiva, esta associação começou com a Macom, SGO, a Tura e a outra empresa é a Anglo Austral. Portanto, nesta altura, nós ainda não fazíamos parte, Camcom não fazíamos parte ainda do setor de transportação pública de passageiros. Estávamos mais ou menos a criar condições para o nosso lançamento relativamente à questão daquilo que tem a ver com a transportação de produtos a granel, líquida e seca. Mas depois, só em 2021 é que nós aderimos à Transcol. Portanto, nesta altura, de 2006 até 2008, praticamente a Transcol teve a fazer a sua representatividade das empresas, onde, portanto, discutia a problemática de toda aquela situação que tinha a ver com os transportes públicos a nível de passageiros na província de Luanda e não só. Porque, na verdade, a Transcol é uma associação de âmbito nacional. Ela, portanto, congrega empresas que também têm sucursais nas províncias, tipo a Macom, a Rosalina Express portanto, a Anglo Real também. E pronto, temos estado a trabalhar nesse sentido para poder expandir ainda mais os tentáculos da própria associação. Mas depois de 2008, 2009, por ali, a associação começou a esmorecer um bocadinho e ficou um tempinho, vamos dizer que alguns aninhos, cerca de 6 anos, praticamente sem muita atividade. E nós retomamos depois, portanto, a nossa atividade em 2021, na qual fizemos a primeira assembleia, onde, portanto, eu, enquanto gestor de uma empresa que já tinha aderido ao serviço público de passageiros, portanto, no concurso que foi lançado em 2020 pelo governo provincial de Luanda,
para novas operadoras. Então, postulei-me à presidência da Transcol e acabei, portanto, ganhando a presidência pela primeira vez. Portanto, estou cá no segundo mandato da Transcol. Haverá um terceiro mandato? Bom, não sei se haverá um terceiro mandato, mas tem sido um desafio enorme, um desafio muito avassalador mesmo, ser presidente da Transcol. Exato. E porque, tanto os desafios que nós temos a nível daquilo que tem a ver com esta questão, não é? Que nos traz aqui, que é a problemática dos transportes públicos de passageiros, é um quanto desafiador, porque lidar com as matérias relativamente a este setor é muito complexo. E esta complexidade às vezes leva-nos a extremos, não é? Mas extremos pacíficos, mas extremos de buscar soluções, de pensar para além daquilo que é o possível relativamente à questão de dar respostas, seja a população, seja as próprias empresas que, na verdade, atuam dentro deste setor. No início eram cerca de 4 empresas. Hoje, quantas empresas são associadas à Transcol? Bom, neste momento já somos 11 empresas. Okay. Somos 11. Evoluiu. Evoluiu muito. Agora, quais são os grandes desafios, né, que essas empresas hoje enfrentam nessa atividade de transporte público? Desafios de gestão, né? De gestão. Primeiro das empresas e depois vamos ao resto. Bem, okay. Desafios de gestão. Desafio da gestão, portanto, a nível das empresas, passa principalmente pela questão da manutenção da frota. Este é um dos grandes desafios que as empresas têm relativamente à questão da manutenção das frotas, aonde nós temos dois problemas essenciais. Um é o problema econômico, o outro é o problema financeiro. Okay. Falando do problema financeiro, nós somos, portanto, empresas que, na altura do concurso público, éramos subsidiadas pelo Estado angolano, aonde o bilhete era comparticipado 50% pelo Estado, 50% pela arrecadação que era feito a nível da arrecadação de receitas das operadoras. Logo, nesta vertente, 2 anos depois, nós entramos em funcionamento a partir de 2020. 2 anos depois, em 2022, o governo, na questão que tem a ver com a reestruturação, portanto, da questão dos subsídios a preço, retirou, portanto, este subsídio que, na verdade, nós chamávamos de subvenção. E pronto, as empresas que já estavam com uma situação meio que complexa relativamente à situação da frota, é preciso ver que esta frota que foi distribuída às operadoras, para que as operadoras, portanto, depois pagassem e fossem pagando ao Estado, certo. É uma frota que veio do Brasil e ficou 2 anos no porto, seja aqui de Luanda, seja no porto do Lubito. Ou seja, essa frota ficou 2 anos parada, sem operar. Ficou 2 anos parada, e estamos ali a ver a questão da salite, essas questões todas. Portanto, recebemos os autocarros, alguns já com alguma situação meia que problemática, mas que, portanto, deu para operar nos 2 primeiros anos do contrato.
Hoje, praticamente, esta frota que, pelas condições que o país apresenta relativamente àquilo que tem a ver com a questão das estradas e por aí fora, tanto as condições que o próprio país em si apresenta, reduziu o tempo de vida, porque nós lemos no manual do próprio autocarro, onde dizia que o autocarro tinha uma vida útil de 20 anos. 20 anos. 20 anos. E nós... Isso no manual do fabricante? No manual do fabricante. Okay. E nós fomos olhar para o tempo. 5 anos foi o suficiente para nós podermos chegar ao estado obsoleto desta frota. Quer dizer, doutor Carlos, deixa eu ver se eu entendi. A frota que foi distribuída com base num concurso público, esta ficou 2 anos parada no porto. Depois de 2 anos, embora tenha uma vida útil dada pelo fabricante de 20 anos, mas só durou 5 anos. Óbvio, portanto, e é numa base relativa, não é porque é comum, porque ainda temos autocarros a funcionar por grande esforço que tem-se estado a fazer relativamente à situação financeira que as empresas estão a viver. Não é? Agora, o doutor Carlos falava sobre a retirada do subsídio. Já que estamos a falar sobre os desafios de gestão, e o doutor Carlos mencionou sobre um desses grandes desafios é a manutenção da frota, a retirada dos subsídios teve um impacto naquilo que é a garantia da manutenção destes veículos? Com certeza, por isso é que disse que o desafio de gestão centra-se principalmente em 2 componentes principais, que é a que estava a explicar, a componente financeira e a componente econômica. Quando olhamos para a situação da componente financeira, como dizia, o fabricante ditou um timing para o uso dessa frota e a recuperação financeira portanto, aplicada sobre a base do investimento que foi feito, nós acabamos por chegar aos 5, 6 anos praticamente e a frota está completamente obsoleta. Exceptuando, portanto, estamos a falar que vieram 2 tipos de autocarro. Vieram os Caios e vieram os Buscar, que são os da... a outra marca que agora não me vem à cabeça, mas ela é Volkswagen. Primeiro vieram essas Buscar e depois é que vieram as Caio, não é? A Caio já é outra componente, já é outro tipo de autocarro, portanto é outro tipo de modelo, mais novo. Este não teve tanto tempo no porto porque chegou e foi sendo distribuída, mas a outra não. A outra faz parte de um lote de autocarros que vinham, inclusive, para o serviço de transportação escolar. Ok. Isso é Marco Polo. A Marco Polo, pronto. Buscar, porque está lá, há umas que têm Buscar, mas é realmente Marco Polo. Marco Polo. A carroceria é Marco Polo. E, portanto... 17230. A 210 e a 230. Okay. Estamos a falar da 210 e 230. A 230 são os autocarros mais compridos, que já têm o serviço para a transportação dos deficientes e por aí fora, e a 210 com menos, portanto, menores de 10 metros, com menor dimensão, sim. Portanto, na componente financeira nós não conseguimos ir buscar sustentabilidade para poder arrecadar aquilo que nos cobraram ou aquilo que nos iam cobrando em função dos pagamentos que nós estávamos a fazer. Não temos condição, não há condição financeira para isso. É só olhar para a quantidade de autocarros que foram distribuídos e a quantidade de autocarros que hoje se mantêm em operação. Portanto, tecnicamente falando, financeiramente as empresas estão numa situação de falência técnica naquilo que tange a transportação
passageiros a nível da província de Luanda, se assim pudermos falar, porque esses autocarros também foram distribuídos às províncias. E vamos olhar para as províncias e vamos lá nas províncias e vamos ver também que estão autocarros também obsoletos por falta de condições que o país não oferece, principalmente na questão que tem a ver com as peças de subsalência, o alto custo das peças subsalentes, o inacesso das empresas às divisas para se poder, portanto, se poderem abastecer de peças subsalentes importadas do exterior, porque todos nós que temos os mesmos autocarros vamos exatamente parar nas mesmas empresas que hoje importam material e vendem ao preço que vendem e, portanto, sem olhar para aquela questão que tem a ver com a concorrência que deveria haver relativamente à distribuição de materiais, portanto, de reposição para esse tipo de autocarro. Por isso é que muitos autocarros estão hoje nos estaleiros encostados, uns em cima de jantes, em cima de pedras, outros já sem vidros, já sem, portanto, completamente canibalizados, para poder manter a frota que hoje se mantém na parte circundante da província de Luanda. Agora, relativamente à situação econômica, é exatamente a questão da tal frota ter entrado em estado obsoleto muito rapidamente, na qual causou e causa, portanto, perdas econômicas às empresas, porque nós temos estes autocarros, temos estado a negociar com as entidades para ver como é que vai ser o futuro desta relação que nós temos hoje com o governo provincial. Portanto, estamos a falar que isto foi uma emanação a partir da Presidência da República, através do Decreto Presidencial 395, eu não me lembro bem agora tanto o decreto. Qual o decreto que fala sobre os transportes públicos? Não, o decreto que autoriza os governos provinciais portanto, a celebrarem contratos de concessão. Exato. É o decreto 355. 355, falhei por 4. É por 40, perdão. É o 355, exato. Este decreto dá autorização aos governos provinciais para que eles possam celebrar contratos com as empresas privadas para a cedência à transportação pública de passageiros. Portanto, a partir daí, nós olhamos para esta situação deste decreto presidencial, certo, mas também vemos então a tal questão que é o paradoxo que nós, a nível da associação, achamos que é um paradoxo, porque este decreto presidencial dá autonomia para que os governos provinciais celebrem contratos com as empresas, mas também vimos uma outra situação acontecer 2 anos depois, que foi a retirada da subvenção. Mas a subvenção foi retirada pelo governo central. Sim, doutor Carlos, já chegaremos lá, no que concerne à subvenção e também aos contratos de concessão de frota. Continuando com os desafios, falou-se aqui sobre os desafios de gestão, agora queremos saber sobre os desafios operacionais, né? Naquilo que é o operar da frota, né? Já receberam os contratos, já têm os autocarros, certamente que a manutenção também já tem uma equipa, embora com os desafios a nível da aquisição de peças, mas como é que tem sido operar esses autocarros na cidade de Luanda? Podes nos contar aqui um pouco como é que tem sido operar? É um desafio para qualquer uma das empresas que faz parte da nossa associação, não é? Enquanto operador,
todos os dias apresentam-se desafios novos Exato. relativamente a desdobrar-se em termos de finanças, em termos de gestão de pessoal, em termos de gestão da própria frota. Portanto, nós, para além do investimento que foi feito a nível da estrutura do Sistema Nacional de Bilhética nos autocarros pela Empresa Nacional de Bilhética, para o controle portanto, desta frota, do tráfego e por aí fora, as empresas tiveram que fazer também os seus investimentos, porque é aquilo que disse em outros fóruns. Nós não temos só o sócio da empresa, nós temos outros sócios. Quais são esses outros Que sócios? são os sócios, são os sócios invisíveis. Estes sócios invisíveis, prontos, hoje estão identificados. São Tem rosto. motoristas, são cobradores, portanto, que também fazem parte da caderneta de pagamentos. Sendo o Dr. Carlos gestor de uma empresa de transporte público de passageiro, como é que tem sido lidar com esses sócios invisíveis? É muito difícil, por quê? Porque aquilo que eu dizia há bocadinho, houve investimentos que nós tivemos que fazer relativamente à Câmara de Segurança. A Câmara de Segurança não foi só posta no autocarro para controlar o motorista ou o cobrador. Foi posta lá para também poder controlar ou pôr em segurança as pessoas que se fazem transportar nesses autocarros, por causa do problema da delinquência que nós temos aí hoje, que temos estado a viver, porque podemos dizer que não acontece só no país alheio, no nosso país também acontece, relativamente à situação de um assalto a bordo de algum delinquente, algum drogado, alguém que esteja com necessidades extremas para poder fazer face ao seu vício. Mas nós, esses investimentos que fizemos, foi exatamente para congregar toda essa panóplia de necessidade que o autocarro tinha. E nesta vertente, Certo. fomos vendo exatamente que fomos encontrando o nosso sócio invisível. Ok. Pronto. Okay. E fomos vendo, portanto, passageiros que entram na frente, Ok. pagam, ou vêm pagar à frente e são postos lá atrás para não, na catraca não contar, não passam na catraca, ou o motorista desce, ou o cobrador desce e cobra o dinheiro lá fora, as pessoas lá fora, e as pessoas, em vez de subir pela catraca, sobem na porta de trás. Então, são desafios enormes, enormíssimos mesmo. Por incrível que pareça, eu tenho conhecimento, né, de que esses sócios invisíveis fazem grandes investimentos. Fazem grandes investimentos com o dinheiro alheio. O dinheiro alheio. Exato. E qual tem sido a política da Transco para poder combater esses sócios invisíveis? Ela é uma política, já agora, uma política conjunta a nível de todas as operadoras, ou cada uma das operadoras adota o seu modelo de como lidar com esses sócios invisíveis? Não, existem medidas que são medidas estruturantes da própria associação, onde todas as operadoras se revêem. Depois, existem medidas que são medidas próprias de cada uma das operadoras. Nós, quando estamos sentados lá na mesa, em reunião ou em assembleia, portanto, contamos as nossas façanhas, não é? Relativamente ao que estamos a viver, com relação a tudo aquilo que acontece, portanto, dentro do sistema de transportação pública. Então, há situações que todos nós nos revemos
E há situações que são pontuais, não é? Portanto, uma delas, por exemplo, a questão de nós adotarmos uma medida para uma faturação diária previamente concertada. Por quê? Porque, vejamos, muitos de nós, enquanto gestores, tiramos os fatos, parece mentira, mas é verdade. Hein? Tiramos os fatos e pusemos roupa de campo e vamos para dentro dos autocarros acompanhar as carreiras. E tem gerado resultados? Com certeza. Quando nós estamos lá, ou quando nós mandamos funcionários administrativos, as receitas vêm completas. Então quer dizer que Portanto, é um resultado pontual. Todos os fatores que levaram à identificação do sócio invisível, nós fizemos. Ok. Fizemos por quê? Porque havia necessidade de ver em que saco azul é que este dinheiro estava a ir. Ok. Pronto. Então, para nós podermos determinar os investimentos que fizemos a nível da frota, tivemos exatamente que estar dentro dos autocarros para podermos ver qual era a dinâmica de entrada e saída de passageiros, por um lado. Pelo outro lado, paragens que eram feitas em função daquilo que tem a ver com a recolha destes passageiros a nível das paragens. E a outra situação que tem a ver até com os pagamentos que são feitos a estes rapazes que se fazem chamar lotadores. Não é? Portanto, também é outra das situações que incorrem exatamente para esse tipo de situação, sem legislação Mas qual a nenhuma. participação do lotador nesse processo? Porque o lotador, na verdade, o lotador está ali para controlar a paragem e trazer as pessoas para porem dentro dos autocarros. Isso, cada carregamento que você fizer, são 200 kwanzas. Quer dizer, os lotadores também estão a lotar os autocarros. Exatamente. Mas na concessão das carreiras, já não estão estabelecidas as paragens? Bom, estão estabelecidas as paragens, mas não fomos nós que metemos lá os lotadores. Nós não sabemos de onde é que eles saíram, de onde é que eles saíram, e de repente, acabamos por nos deparar, por exemplo, com associações que têm a ver com taxistas e lotadores. Ok. Então, esta situação, na verdade, eu conheço alguns presidentes das associações de táxis e que têm a ver, uma ou duas, e cooperativas que fazem parte, que também fazem parte de lutadores, conheço muito bem, são pessoas que lutam pela vida no dia a dia, não temos problemas absolutamente com eles, mas... O que o Dr. Carlos acha sobre a atividade de lotadores? Deveria ou não ser legislada? Deve ser legislada, porque, atenção, nós estamos a falar aqui de desafios. Certo. Desafios. E estes desafios têm a ver com a problemática exatamente do assunto que estamos a tratar relativamente aos transportes. Se os lotadores também passam a ser elementos que fazem parte da cadeia de valor, exato, da transportação pública, tem que haver legislação. Os lotadores pagam impostos? Pelo que eu saiba, não. Nunca Nunca ouvi que algum lotador ou o dinheiro que eu desse para poder carregar o meu autocarro fosse passível de cobrança de imposto. Mas, no entanto, eu tenho que declarar todos os dias, e até porque a Empresa Nacional de Bilhética me controla a atividade através do Serviço Nacional de Bilhética, que é o sistema eletrónico. Certo, não é? SNBI. E eu tenho que declarar os valores que foram arrecadados. Claro, esses valores arrecadados, pelos quais eu pago um determinado imposto.
E depois, no final do ano, eu tenho o imposto que é o imposto industrial, que em outras paragens chama-se imposto de renda. Nós pagamos aqui como imposto industrial. Isso constitui 25% das receitas anuais que a empresa tiver como arrecadação. 25%. Portanto, onde é que o lotador entra? Não sei onde é que o lotador entra. Já debatemos em outros fóruns também, mesmo em palestras e por aí fora, falando acerca da situação do lotador, da figura do lotador. Que figura jurídica é que o lotador tem dentro da cadeia de valor do transporte? Não temos, não há. Agora, nós temos dentro do autocarro 2 elementos. Uns é só um elemento, o outro é só 2. Um é o motorista, Certo. o outro é o cobrador. Estes 2 elementos estão salvaguardados por aquilo que tem a ver com a atividade legal da empresa. Doutor Portanto, Carlos, eles estão dentro de uma personificação jurídica que é a empresa. certo. Esses 2 elementos estão. O terceiro elemento que está lá fora, às vezes também tem polícias que fazem esse tipo de serviço. Quais tipos de serviço? Sim, serviço da ordem pública também tem. Mas nos autocarros? Não, a nível daquilo que tem a ver com a organização das pessoas e tal, e você tem que entregar algum valor. Ele é um servidor público. Bem, é um Entendemos servidor nós que eles público, é não pago deveria, não por conta deveria. Mas a daquilo verdade que é são esta. nossas contribuições. Portanto, isso faz parte de toda a componente que tem a ver com a situação dos desafios que estamos aqui a tratar. Sim, doutor Carlos. É uma sem problemática querer lhe cortar. muito grande, Doutor realmente. Carlos, quando falava sobre os sócios invisíveis, né, apresentou aqui uma situação em que os operadores ou os associados da Transco têm se reunido e aí compartilhando estratégias, né? Já agora, uma vez que esses sócios invisíveis tendem a degradar ainda mais aquilo que é a operação de transporte, e é crime que eles fazem, é roubo. Com certeza. Já pensaram ou alguma vez já tiveram uma atitude para incluir o SIC nessas vossas reuniões, de modo que isso possa ser debatido com a entidade, então, que vela pela investigação criminal? Porque é um crime, não podemos aqui esconder isso. É um crime e há cobradores que compram terreno, abrem negócios com dinheiro dos empresários. Sim, né? porque ele leva para Essa casa, atividade. ele leva para casa por dia, por exemplo. Se ele fizer 150 mil kwanzas, ele está apresenta 100 mil e leva 50 mil kwanzas para casa, sem chatice. E no final do mês você ainda tem que lhe pagar o salário. E como é que tem sido? Já pensaram em incluir o SIC? Já houve uma conversação? Com a Relativamente à Camcom, por exemplo, nós já pusemos motoristas na cadeia. Ok. Nós já pusemos motoristas na cadeia até que os familiares viessem devolver o valor para nós retirarmos a queixa. E após retirada a queixa, permaneceu Não. Está fora da empresa completamente. Foi apanhado em flagrante delito, despedimento direto. Portanto, mas as outras empresas também estão na mesma atitude, porque nós reunimos ainda há coisa de cerca de uma semana, estivemos reunidos todas as empresas, devemos fazer agora uma assembleia extraordinária para debater exatamente mais problemas que estamos a viver a nível de todo esse quesito transporte, aonde tanto levantaram-se aí algumas situações, não é? Para podermos, a nível da própria associação, criar mecanismos para nós podermos avançar na perspectiva de resolvermos os problemas que estamos a viver. Por quê? Porque quais são esses problemas, doutor? há muita fuga de arrecadação, que há motoristas, por exemplo, que já nem se inibem mesmo com a presença das câmaras. Não interessa, ou seja, vamos olhar aqui para uma situação.
o cidadão angolano, por si só, é um cidadão que deve, portanto, merecer fiscalização 24 horas. Por quê? Se formos aqui ao lado na Namíbia, na África do Sul, os cidadãos cuidam do seu emprego. O cidadão angolano não cuida do emprego. São raras as exceções. O cidadão não cuida do emprego. Sabe por quê? Porque nós temos esta situação. Claro, eu vou lhe dizer, eu já passei por vários ramos de atividade. Certo. Vários ramos de atividade. Principalmente no que tange à gestão. Eu já venho com uma carga de gestão muito grande relativamente a empresas viradas para o setor da agricultura, agropecuária, virada para o transporte, virado para a prestação de serviços, disso e daquilo. E vou lhe dizer, não é fácil ser empresário em Angola. Por quê? Porque esta componente dos recursos humanos é um problema que também deve ser debatido a nível de podcast, a nível de televisão, a nível de rádio. O problema da gestão dos recursos humanos em Angola é muito complexo. É muito complexo. Por quê? Porque o cidadão não valoriza o posto de emprego que ele tem. Quer dizer, doutor Carlos... Não interessa, peço desculpas, não interessa se hoje ele é gestor de uma determinada área, de uma determinada empresa, na necessidade que ele tiver e ele tiver à sua mercê, ele vai levar. Certo. O cidadão comum que trabalha dentro do transporte público, nosso, tem uma determinada necessidade, e isto estou a dizer com factos comprovados. Com factos comprovados. Se ele tiver a necessidade, ele vai levar. É aquilo que eu acabei de dizer. Ele já nem mesmo com a Câmara se inibe. Ou seja, perdeu o medo. Por quê? Porque faz de propositadamente. Porque sabe que, bom, eu saio desta empresa, amanhã vou noutra empresa. Imagine-se Mas se essa outra aqui... empresa é do mesmo ramo? Não interessa se for do mesmo ramo ou não. Nós temos aqui um problema grave dentro do setor da gestão de pessoas e recursos humanos, que é exatamente a questão das referências do cidadão. Ok. As referências do cidadão. Nós, a nível da Transcol, implementamos um sistema da qual eu peço informações. Se eu ver no currículo, isso foi implementado por mim, não encontrei na Transcol. Ok. Olhando para a perspectiva daquilo que são outras vivências, eu decidi implementar isto e falei com os nossos associados e os nossos associados receberam isso com bastante agrado. Acho que as outras empresas deveriam fazer exatamente a mesma coisa. Porque quando vai lá um elemento com um papel e mostra e diz o meu currículo é este, o currículo está bonito, está fantástico. Passei lá pela empresa tal, passei para a empresa X e tal, e não sei quanto. E em muitos deles eu normalmente faço as entrevistas, digo, é o currículo, para mim, não pode ser um papel ou um documento que venha muito embelezado. Ok. Porque eu vou levantar uma incógnita principalmente. Qual é? Qual é essa incógnita? Por que você já trabalhou em 5 empresas? 2 anos, e você não consegue manter o posto de trabalho? Exato. Não, porque ali teve problema. Então, teve problema, por favor, dê-me o número de telefone do seu patrão. Ou da empresa, ou da sua gestora de recursos humanos da empresa onde você saiu o último. Ah, não, eu perdi, eu nem sei. Então vai lá pedir e traga o número. Doutor Carlos, Portanto, isto a nível do setor do transporte, nós a nível da associação lidamos com esse tipo de situação. Por isso é que eu digo, nós fomos fazendo um trabalho para poder
destapar esses problemas. E vou voltar a repetir, nem mesmo com as câmaras dentro dos autocarros, os cidadãos que trabalham para o setor do transporte público se inibem. Se inibem, por quê? Porque a necessidade fala mais alto. Só um episódio que aconteceu de um certo funcionário que nós tínhamos. Várias vezes tocamos no assunto do problema que estava a acontecer do desvio de receitas. Certo. Várias vezes. Quem é que era este cidadão? Era o chefe do tráfico. Era o chefe do tráfico. Este cidadão, nós fomos, porque ele é como chefe de departamento do tráfico, Certo. fazia parte das reuniões da administração da empresa. Então ele tinha informações privilegiadas. Privilegiado. Com certeza. É que normalmente é assim. Com certeza. Normalmente Então, é assim. Alguém... chamávamos atenção disto, estamos com estes problemas, temos o setor financeiro a reclamar, porque estamos com problemas, não estamos a conseguir fazer frente às E como é que ela despesas, isso e agia? aquilo. Como é que ela agia, né? Já lá vamos. Pega e num belo dia deste, porque ele Certo. trabalhou conosco cerca de 3 anos. 3 anos, quase 4 anos, praticamente. Apanhamos em flagrante um motorista. Pelas câmeras. E o motorista disse, se eu vou cair, eu não vou cair sozinho. É lógico, né? Não vou cair sozinho. Vou levar também um. Não vou cair sozinho, até porque eu recebi uma mensagem a dizer aquelas pessoas que o doutor tem à frente dos departamentos são as pessoas que andam a lhe roubar o dinheiro. Nós só somos os autores materiais daquilo que os autores morais vêm fazendo. Isso é grave. Tá bem, então, mas Gravíssimo. gravíssimo, extremamente grave. Então, mas quem são? Corre para aqui, corre para lá. Não, o homem não falo assim, porque senão a minha vida ainda pode estar em causa, isto e aquilo. Até que utilizamos uma estratégia para poder trazer o homem e ele abrir o jogo. E assim, na nossa cara, disse, olha, Fulano está envolvido. está aqui o elemento é esse que está aí. E qual foi a reação dele? O elemento que está esse. Eu não estava nessa reunião. Não estava. Desta que coisa, não estava. Depois o próprio homem já deixou de vir à empresa e os colegas sabiam, já tinham todas as informações, porque ouviram aquilo e ele negou categoricamente na reunião. Não, eu não. Então, Até que se prova o contrário. depois ele deixou de aparecer na empresa. Quando deixou de aparecer na empresa, mandou uma mensagem, eu recebi a mensagem, ele disse, a necessidade falou mais alto que a razão. Ok. Pronto, eu percebi. Pediu desculpas por tudo o que aconteceu, Uhum. mas disse que a necessidade falou mais alto que a razão. Portanto, lá está. Não estamos a falar, quando eu disse gestor, não estamos a falar de um peso lá de baixo, não. Estamos a falar de um peso intermédio na gestão. Então, o que pressupõe dizer que os desafios no setor dos transportes transcendem aquilo que é a questão da tarifa, são que é a questão enormes, da frota, são enormes, que é a questão da concessão. São enormes. Temos também a questão dos recursos humanos. Gestão de recursos humanos, tarifa, combustível, manutenção da frota, aquisição de peças. Certo. O desafio de pôr o autocarro todos os dias na estrada que se faz transportar. Portanto, são situações que vivemos, que às vezes nós dizemos, bem, já houve alguns colegas e virem dizer, acho que nós vamos atirar a toalha ao chão, porque neste ringue do boxe nós estamos a perder a luta.
Certo, Estamos certo. a perder a luta. Queremos aproveitar esse momento, então, para convidar todos os nossos telespectadores a partilharem esse nosso podcast, conforme o Dr. Carlos aqui abordou. São questões ligadas ao ramo do transporte que devem ser abordados, quer em podcast, quer nas cadeias televisivas. Então, deixa o teu like, compartilha, convida o seu amigo, cobrador, motorista, para que venha ouvir aquilo que têm sido os desafios de quem investe nesse setor. Doutor Carlos, temos os nossos passageiros, que acreditamos nós que são os vossos fiéis clientes. Então, nós trouxemos algumas imagens, uma apenas, que queremos a opinião do Dr. Carlos enquanto gestor de uma empresa de transporte público e passageiro. Muito bem. Só para fazer o enquadramento, esta é uma imagem tirada a quando da tarifa subsidiada. Ou seja, entendemos nós que aí a tarifa era mais baixa, a procura era de certa forma mais intensa e a questão que não se quer calar é, em termos de lotação, de excesso de lotação, o que é que mudou tendo em conta essa variação da tarifa que se teve? Veja, quando nós sentamos com a Agência Nacional do Transporte Terrestre, Certo. por causa da definição dos cenários em termos de tarifa, nós entregamos 3 cenários. 3. Exato. Dos 3 cenários, o primeiro e último. O primeiro. Dava 150 kwanzas, o outro dava 273 kwanzas, o outro dava 323 kwanzas. Eram os 3 cenários. Portanto, depois de muito estudo e por aí fora, a Agência Nacional do Transporte Terrestre decidiu adotar a tarifa de 150 kwanzas. Certo. Resulta que, nesta altura, nós vamos para uma reunião com o Sr. Ministro de Estado, depois, não é? Destes estudos que fomos fazendo com a Agência Nacional do Transporte Terrestre. Certo. Nós fomos a uma reunião citada pelo Sr. Ministro de Estado, portanto, coordenador da Coordenação Económica, da qual nos foi dito que estava-se a estudar esta possibilidade da questão que tinha a ver com a situação do aumento da tarifa e por aí fora, e que a questão já estava praticamente resolvida e que iríamos avançar nesse sentido. Bem, tarifa devidamente adotada e concertada. No noticiário das 20 horas ouvimos a subida do combustível. Foram apanhados de surpresa. Fomos apanhados de surpresa. De que valeu a subida da tarifa? Por um lado. Por outro lado, não só começamos a perder dinheiro, porque eu digo isto em todos os fóruns aonde eu puder participar, Certo. de caráter privado, de caráter público. Os 3 setores principais da economia de um país que não podem ficar sem subvenção é a agricultura, a indústria de transformação e o transporte público. O transporte público. Não estou a falar no transporte ocasional de passageiros, no transporte interprovincial. Não. Eu estou a falar no transporte público urbano de passageiros. E se olharmos e fizermos pesquisas a nível do mundo, vamos ver que há países que subvencionam até 99,9% ou 99% da transportação urbana, pública urbana de passageiros. Então, nós aqui
somos acometidos por uma situação em que nós, enquanto operadores do setor do transporte, também somos a favor da retirada do subsídio aos combustíveis. Sim. Ok. Sim, somos, sim, senhor. O Estado tem que arrecadar, o Estado tem que fazer estradas, o Estado tem que fazer outras coisas que beneficiam o cidadão. Fantástico. Agora, relativamente a essa questão que tem a ver com o transporte público, o transporte público não pode ficar sem subvenção. Ou então tem que se criar mecanismos. Já estamos a trabalhar há 3 anos sem essa subvenção. Certo. Desde 2022. Portanto, já estamos a trabalhar sem essa subvenção e olha a decadência que teve o setor do transporte relativamente à oferta de autocarros para a população, indo diretamente a esta imagem que aqui está. Já agora, o que é que o doutor acha dessa imagem? Será que é a imagem que a gente quer para o serviço de transporte? Nós não vamos deixar de ter este tipo de imagem Certo. enquanto nós não tivermos oferta em grande quantidade de autocarros para que a população se faça transportar. Hoje, por exemplo, certo, num determinado lugar onde eu fui, que eu achei uma aberração autêntica, pessoas a defenderem publicamente que o transporte ocasional de passageiros é a solução para a província de Luanda. O que é que você acha, Felipe? Alguma coisa está errada. Precisamos pensar Então, mais transporte. precisamos pensar mais transporte. E, digo-lhe, foi dito isto num determinado fórum, não é? Que foi público, onde foram convidados empresas, instituições do Estado, para poderem dar as suas contribuições para o Orçamento Geral do Estado. 2026. E eu fui ouvir esta aberração. Então, quer dizer, se levanta um cartão amarelo aqui ao nosso governo relativamente a essa questão, quer dizer que o transporte público está a perder terreno para o transporte ocasional de passageiros relativamente àquilo que tem. O cidadão, por exemplo, ele faz contas, sim. Certo. Só que as contas dele faz mal. Por quê? Porque o transporte ocasional de passageiro, o que é que faz? Reduz a rota. E ele pensa que está a pagar mais barato. Mas não tem a questão da velocidade comercial? Também tem a ver com a situação da velocidade comercial. Mas o transporte ocasional de passageiro, o que é que faz? Reduz a rota. E se ele reduz a rota, você que paga 150 kwanzas, vai pagar 75 numa e vai pagar 75 na outra. E vai chegar aos 150 que você tinha que pagar no autocarro. Agora, existem aqui outras questões, não é? Que têm a ver exatamente com a faixa preferencial. Certo, certo. Por isso é que eu disse há pouco. Faixas exclusivas. Por isso é que eu disse. Se você me tira desta mão, com esta me dás e com a outra me tiras, tu tens que criar condições na perspectiva de quê? De que nós tenhamos aí soluções que não deixem cair as empresas do transporte público. Eu ouvi da outra vez aqui na televisão, creio que foi no noticiário, a dizer que alguém do Ministério dos Transportes a dizer que vamos, portanto, dinamizar mais o setor do transporte, trazendo empresas que tenham capacidade financeira para manter Sim. o serviço de transporte. Digo, nós vamos investir. Eu posso investir no transporte. Sem Aquele querer pode ir. cortá-lo, doutor Sim. Carlos. Sim, sim. O presidente da República, a Sim. quando do Estado da Nação, né, da sua presença na abertura do ano parlamentar, ele falou para a nação, ele
aborda o seguinte: estamos a implementar um novo modelo de governação e gestão dos transportes públicos urbanos, Ok? o qual deverá privilegiar operadores com comprovada capacidade técnica E e financeira. financeira para assegurar a cobertura e qualidade dos serviços. Que tipo de operadores a gente tem atualmente? Vamos voltar ao mesmo. A partir do momento que esta medida se aplicar, quantas empresas vão se manter no setor? Nós havíamos dito, eu não estou a discordar do Presidente da República, não estou a discordar. Estou em concordância plena, Exato. mas com as condições que nós temos hoje a nível do nosso mercado, que empresas é que vão fazer esse tipo de investimento? Que banco, primeiro que tudo, que banco é que vai querer investir? Já lhe digo, não há nenhum banco a nível local, isto já o debatemos em quase todos os fóruns. Não existe nenhum banco local que queira investir no transporte público urbano de passageiro, porque é um setor deficitário. Não dá lucro. Então, eu vou lá investir. Fantástico. Amanhã o meu contrato acabou e eu retiro-me do contrato. Acabou. Não há renovação do contrato. Ou para que me renovem o contrato, eu tenho que apresentar capacidade financeira para poder manter o meu contrato com o governo provincial. Pergunto. Eu entro para um negócio para perder dinheiro? Eu não entro num negócio para perder dinheiro. Entra no negócio Então, para perder dinheiro. nenhum empresário entra num negócio para perder dinheiro. Por quê? Porque no investimento, no trabalhar a dia, no lucro, eu tenho a minha sustentabilidade, a sustentabilidade da nossa empresa, a sustentabilidade dos postos de trabalho, a sustentabilidade da frota e a sustentabilidade de quem nós transportamos. E, mais profundamente ainda, a sustentabilidade da nossa família. Então, como é que nós fazemos aqui? Eu vou investir 100 milhões de kwanzas em 2 autocarros, por exemplo, para o serviço público de passageiros. Fantástico, sim. Qual é o retorno disso? Os estudos feitos, por isso nós fizemos, por exemplo, e isto vem agora ao caso, vem mesmo ao caso, e vocês me perdoem, mas eu tenho que dizer, por exemplo. Certo, como já estamos mesmo na reta final. Pronto. Eu fiz um mestrado em direção de empresas pela Faculdade, portanto, da Administração e Negócios. E o tema foi Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica para a Exploração do Mercado de Transportes Público em Luanda. O caso Camcom. A minha própria empresa. A realidade da minha própria empresa. O estudo técnico-econômico está aqui. Está aqui vivenciado. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Qual foi o resultado? Da defesa? Não, do estudo. Ou do estudo? A conclusão do estudo. A conclusão é que eu tenho que investir mais de 1,5 bilhão de kwanzas. Se bem me lembro. Para eu poder suportar por pelo menos 3 anos a empresa relativamente àquilo que tem a ver com a rotatividade, mas não a tarifa que está. A tarifa que aparece aqui neste estudo e que o resultado do estudo deu não é a tarifa que temos hoje, de 200 kwanzas. Não é. Já lhe digo, é mais de metade de 1.000 kwanzas. É mais de metade de 1.000 kwanzas por passageiro. Esse é o estudo que dá. Por quê? Porque não temos subvenção. Se desse subvenção, estaríamos aí a falar, a repartir os custos entre o Estado e as empresas. Resultado. O estudo dá outra coisa. E este estudo, por exemplo, este estudo técnico-econômico que nós fizemos, temo-lo
Nós apresentamos ao banco e sabe o que o banco disse? Não. Nós não temos como financiar o Serviço Público Urbano de Passageiros porque ele é deficitário. E não é um banco, nem dois, nem três. Eu levei o estudo de viabilidade para 4 bancos. Doutor Carlos, como estamos mesmo já na nossa reta final e queríamos o seu parecer naquilo que foi as manifestações, né, ocorrido ainda este ano e também no auxílio financeiro que o Estado prometeu, né, dar através da banca a todas aquelas empresas que foram vítimas dessas vandalizações. As operadoras de transporte público tiveram acesso a esse financiamento? Olha, o governo provincial de Luanda, através do Gabinete de Tráfico e Mobilidade da província de Luanda, Certo. nos contactou por empresas, da qual nós levamos a documentação que foi pedida. Certo. Portanto, e todos aqueles que foram vandalizados, todas as empresas praticamente foram vandalizadas, a Macon, a Camcon, a Rosalina Express, a Ango Real, como é a outra, a própria Tecul também foi vandalizado. Portanto, eu não sei, neste momento não tenho, como presidente da associação, não tenho nenhuma informação a prestar com relação a esta situação. Por quê? Porque não sei se teve pernas para andar, se não. O que nós sabemos é que até há pouco tempo, haviam, creio que, ou 14 ou 24 empresas que haviam submetido, portanto, documentos relativamente, portanto, à situação da vandalização. Nós queremos deixar aqui já, em nome da associação, o nosso repúdio com relação a este tipo de situação. Nós não temos nem nos revimos nesse tipo de situação. Sabemos que a manifestação é um direito que nos assiste, mas desde que essa manifestação seja feita ordeiramente. Agora, quando feito com arruaças, com este tipo de situação que aconteceu aí, que vandalizou lojas, vandalizou autocarros, vandalizou bens públicos. Portanto, nós não nos revemos nesse tipo de situação. Nós queremos deixar aqui o nosso papel, a nossa mensagem de compaixão pelos nossos colegas enquanto empresários que muito lutam para que este país se desenvolva. Dizer que também uma palavra ao próprio governo que tanto depois veio a público anunciar as medidas no sentido de apoiar as próprias empresas e todos aqueles que perderam os seus bens. Portanto, uma medida acertada, obviamente, mas dizer que é preciso prevenir para que não aconteçam esse tipo de situações. E lá está. Acontecem esses tipos de situações porque, às vezes, a legislação falha. E com determinadas situações que nós temos em mãos, nós temos que saber lidar com este tipo de situação. Nenhuma empresa vai para frente com este tipo de convivência. Todos nós estamos a investir. Uns dão emprego, outros são empregados, mas todos nós estamos a contribuir para o desenvolvimento do país. Certo, certo. É com essa mensagem de apelo deixada pelo Dr. Carlos que nós queremos, então, terminar aquilo que foi a nossa conexão com as operadoras de transporte. Desde já, agradecer ao Dr. Carlos por ter aceito o nosso convite. Esperamos tê-lo aqui mais vezes para abordarmos sobre diversos temas. Temos a questão da bilhética, que não se abordou. Temos a questão mais... e também o futuro dos transportes. O futuro dos né? transportes, né? Tens o BRT, já no dia 19
vai começar as operações, digamos assim, de voos internacionais operados pela TAG, a partir do novo aeroporto. Então, creio eu que isso também apresenta certos desafios para as operadoras. Muito obrigado, Dr. Carlos. Obrigado. Queremos lhe agradecer e queremos lhe dar um presente, Dr. Carlos. Lhe dar um presente. Certo, obrigado. Que é o nosso primeiro convidado, nosso primeiro episódio. Muito obrigado. É uma agenda daqui da Muito obrigado. Conexão Transporte. Sim, Conexão Transporte é um podcast novo, né? Estamos a entrar agora no mercado. Muito obrigado. Pretendemos conectar todos os operadores, todo o ecossistema de transporte, desde o modal aéreo, ferroviário, rodoviário. Queremos estar todos juntos. Não, eu acho que é uma ferramenta extremamente importante para o conhecimento da população, não é? Relativamente àquilo que vai acontecer no setor do transporte. Agora, para terminar mesmo, nós, por exemplo, vamos lançar dentro de sensivelmente uma semana e meia, estamos a lançar o disco Denúncia. Okay. Perfeito. Portanto, é um número que vai estar estampado em todos os autocarros, que vai ser atendido na própria associação, onde o cidadão poderá fazer a denúncia do autocarro, da operadora, do motorista, para que nós possamos atuar em conformidade a nível de todas as operadoras, porque, na verdade, é uma situação que nós próprios já decidimos enquanto associação, e nós, dentro de semana e meia, estamos a lançar este disco de denúncia. Certo. E os nossos telespectadores podem aguardar. O disco de denúncia estará aqui no podcast. Certamente que com a Trasco iremos materializar isso. Muito obrigado.